Olá, meus amores do sétimo ano, tudo bom? Nesse vídeo nós iremos realizar a correção de atividade, certo? Hoje do livro. Lembram-se? Aula passada eu postei as atividades do AS, fiz a correção e postei. Hoje estou fazendo a correção do livro, capítulo 9, certo, meus amores? Que é para vocês manterem todas as atividades realmente corrigidas, certo, meus amores? Vamos aqui na página 68. Tarsila do Amaral foi um artista modernista, nascida em Capivari, interior de São Paulo. Viveu entre 1886 e 1973 e fez várias obras. Observe um exemplo. Aqui a obra, certo, na página 68. Quando a obra foi feita? Ela foi elaborada antes ou depois do grande desenvolvimento industrial na região sudeste? Olha só, gente, essa obra é de 1924, certo? E você pode observar que ela foi elaborada ao longo desse processo de industrialização da região sudeste. Porque você pode perceber... Opa, tô dando spoiler da próxima questão. Vamos lá para a próxima questão. Pode-se estabelecer relações entre essa obra e o processo de industrialização? Explique citando exemplos observados na imagem. Opa, agora retomando aqui a obra. Você vê a presença aí de um automóvel, certo? De iluminação elétrica já. E ao fundo da obra, meus amores, vocês podem visualizar uma chaminé de fábrica que está em funcionamento, porque você consegue perceber o quê? É a questão da fumaça saindo dessa chaminé, compreendido? Por isso que essa obra aí, ela é observada, ela foi pensada ao longo desse processo industrial. Por isso que você vê aí a presença desse automóvel, da luz elétrica e da fábrica ali em pleno funcionamento, certo, meus queridos? Vamos agora à página 76, na seção Para Ir Além. Tem um texto aqui falando da região sudeste, mas ele vai enfatizar educação, saúde, renda e caronas. Desculpa, certo? Vamos aqui na primeira questão. O primeiro parágrafo afirma que no Sudeste é possível encontrar boa parte do que há de melhor e de pior no Brasil. Cite exemplos de texto que retratam essa contradição da região. Vamos lá. O que há de melhor? A questão industrial. É o maior polo industrial no Brasil está onde? No Sudeste. Mas, no entanto, meus amores, há também a questão, se concentra a metade das favelas, certo? Do país está onde? Na região Sudeste. Essa formação dessas comunidades. Eu não gosto de usar o nome, a nomenclatura favela. Eu gosto de usar a formação de comunidades, certo? Que é aquela formação, que fique claro, que é uma formação que não foi o que direcionada, que ela não foi organizada, houve uma ocupação de forma aleatória, digamos assim, certo? Então, o que há de melhor? Questão industrial, que vai gerando emprego, vai gerando tecnologia, mas em compensação que é a formação dessas comunidades, que muitas vezes, meu amor, essas comunidades, esses locais não têm o que? Acesso ao básico, à saúde, à educação, enfim, e não tem um olhar tão próximo assim do Estado, certo? Vamos aqui à segunda questão. Cite desafios apontados no texto para cada uma das áreas seguintes. Olha só, educação. Percebemos aqui no texto que a maioria de alguns professores que estão aí ensinando, que estão formando, não tem um nível superior. Eu não quero dizer que, por exemplo, tem criança que foi alfabetizada pela mãe. No meu caso, eu fui alfabetizada pela minha mãe. Mas eu não poderia me manter em casa porque ela não iria poder me passar todo o conteúdo. Então, após ser alfabetizada, eu já entrei na escola, o quê? Com essa questão da leitura, realizando a leitura. Mas chegou para ela ali aquele ponto onde ela não poderia mais me ensinar. E eu passei o quê? Fiz todo o meu ensino fundamental, fiz o meu médio e o meu superior. E agora eu estou formando novos cidadãos, certo? Então, eu tenho um nível superior,
estudei para tal, estudei para dar aula. No Sudeste, nós podemos perceber o quê? Que na educação, o próprio texto fala o quê? Que a boa parte dos professores não possuem diploma. Não é, eu acredito nisso, que não é um diploma que vá validar você como pessoa, mas no entanto, meus amores, há uns pormenores em todas as profissões que tem que ser ensinado na universidade, certo? Então, isso é um dos problemas enfrentados aí pela região Sudeste, certo? Saúde, né? A questão da saúde é o quê? Há um aumento da população. Se há aumento da população, tem um aumento de consumo. Se eu tenho um aumento de consumo, eu vou ter um aumento de quê? De produção de lixo. E o que eu vou fazer com esse lixo? Então, é uma questão de saúde pública, sim. O que fazer com esse lixo? Ontem eu vi uma reportagem de um rapaz que é de uma ONG, e inclusive um projeto, Todos Somos Catadores, que ele diz que o Brasil só recicla 40% do seu lixo. Olha aí. No entanto, tem que haver o quê? Os incentivos. Como eu sempre digo para vocês, nós recolhemos o lixo separadamente, com papelão, papel, vidro. E ontem eu descobri mais uma classificação de materiais, meus amores. Tem aqueles materiais que não podem ser reciclados, tá? Que é o chamado rejeito. Nem tudo é reciclável. Então, há o rejeito. Mas quando vem o carro de coleta, ele vai fazer a coleta de forma separada? Não, acaba misturando tudo. Então, nós temos o quê? Também buscar essas políticas públicas aí serem implementadas para que a população também possa o quê? Ter como separar seu lixo e ele aumentar esses 40% de reciclamento aí no Brasil, certo? Renda baixa em muitas famílias, claro, uma região populosa, né? Então, tem que ter uma demanda de o quê? De oferta de emprego também numerosa, o que não ocorre. Então, uma renda baixa, às vezes a pessoa tem um nível X e aceita um emprego Y com uma qualidade ou um salário menor só para ter uma fonte de renda, entendido? E trânsito, Sudeste, São Paulo, conhecidíssimo que é pelos seus longos engarrafamentos, onde a população gasta mais ou menos umas 2 horas para chegar ao trabalho, por conta de quê? De estar presos em engarrafamento. Vamos aqui na página 77. Cite as principais atividades econômicas responsáveis pela transformação da paisagem natural da região Sudeste. Cana-de-açúcar. Lembra a derrubada? Ele diz aqui, ó, paisagem natural. Então, plantação de cana-de-açúcar, mineração, o cultivo do café e a industrialização. Tudo isso acabou o quê? Modificando todo o espaço natural da região Sudeste. Vamos aqui na segunda questão. Explique que fatores naturais possibilitaram o grande aproveitamento hidráulico para a geração de energia elétrica no Sudeste. Olha só, o seu relevo ele é planáltico, né? Relevo de planalto. E somado à abundância de rios, então, ideal para a formação para construções de hidrelétricas, que vêm ser a distribuidoras de energia. Certo, meus queridos? Vamos aqui na questão 3. Considerando o que você estudou no capítulo, escreva um breve texto estabelecendo uma relação entre as seguintes características da região Sudeste: relevo, hidrografia e industrialização, certo? Lembrem-se que o relevo predominante lá são os planaltos, que somado com a sua hidrografia foi feito o que? As hidrelétricas, né? A questão de geração de energia, o que possibilitou o que? A industrialização, a introdução da industrialização naquela região. Certo, meus amores? Vamos aqui na quarta questão. O texto a seguir relata aspectos da colonização do Brasil, empreendida pelos portugueses. Leia e responda as questões. O texto vem falando sobre o nosso tipo de colonização, que eu espero que vocês ainda lembrem, que é colonização de quê?
de exploração. Lembrem-se, a colonização brasileira é uma colonização de exploração e não de povoamento, certo, meus amores? Vamos aqui na página 78 ver os questionamentos acerca do texto. Partindo da capitania de São Vicente, os colonizadores adentraram o sertão para desbravá-lo. De acordo com o texto, quais eram os temores que enfrentavam, certo? Questões o quê? Plantas fantásticas, animais, índios considerados bárbaros e selvagens, grotões e os caminhos. Isso vai também muito do imaginário. O homem, infelizmente, não tinha tanto conhecimento, então ele tinha medo do quê? Fala-se, meus amores, de animais selvagens, né? Índios selvagens. Eles acreditavam que os índios tinham essa questão do canibalismo, que iam pegar eles e iam devorá-los. Vamos aqui na letra B. Quais eram as riquezas do sertão que atraiu os colonizadores? Que riqueza foi encontrada em meados do século XVIII, que contribuiu para a ocupação e a diversificação de atividades das terras da atual região sudeste, certo? Gente, era o quê? Eram coisas valiosas, coisas que fossem lhe gerar renda, certo? Madeiras, plantas miraculosas, aves, animais desconhecidos e metais preciosos, certo? Então, quando foi descoberto ouro nas Minas Gerais, houve essa ocupação que foi para lá. Porque o Nordeste já tinha deixado de ser aquele interessante produtor de cana, certo? Esse mercado já estava o quê? Saturado. Então, o Brasil não tinha aqui, nossa colônia não tinha competitividade. Então, deixaram o Nordeste de lado e seguiram para explorar o quê? Os metais preciosos. Vamos aqui na nossa quinta questão. Classifique as frases em verdadeiras ou falsas. Depois reescreva as falsas corrigindo-as. Vamos aqui, letrinha A. Sudeste é a região com maior infraestrutura do país. Verdadeiro, completamente verdadeiro. Vamos aqui na letra B. A principal atividade econômica na região é o cultivo do café, certo? Gente, não é, certo? Foi a principal atividade, passado, não é. Então, por isso que essa afirmativa aí está errada, certo? Letra C. A região sudeste é a mais populosa e a menos povoada do Brasil. Negativo, meu amor, é a mais povoada e a mais populosa do Brasil. Não existe vazios demográficos na região sudeste. Vamos aqui, a maior parte da população do Sudeste vive nas cidades, em excelentes condições de vida. Negativo, a maior parte da população, sim. Mas há uma população aí marcada pelo uma região também marcada pelo alto índice de desigualdade social. Então, a maioria vive na área urbana? Sim, correto. No entanto, vivem em excelentes condições? Não. A desigualdade aí são bem marcadas, certo? Então, fica verdadeiro, falso, falso, falso. Certo, meus amores? Vamos aqui para a sexta questão. Cubatão tem uma localização estratégica entre 57 quilômetros da capital de São Paulo e próximo ao Porto de Santos, onde entram e de onde saem inúmeras mercadorias. Leia o texto a seguir para conhecer como o município alia desenvolvimento com conservação ambiental. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Faça uma pesquisa e descubra como era a qualidade de vida antes do processo de industrialização em Cubatão. Olha só, gente. Ela era cercada pela Mata Atlântica, certo? Rica em recursos naturais e com excelente qualidade de vida, tanto no ar como na água, certo? Vamos aqui na letra B, na página 79. Como se deu o processo de industrialização na cidade? Como ela fica ali próximo ao porto, a partir de 1950, as indústrias começaram a se instalar lá.
Lembrem-se que, eu sempre estou dizendo isso, a indústria não vai brotar, ela precisa de uma estrutura ao seu redor. E principalmente o quê? Para escoar a sua produção. Como o Cubatão está próximo ao porto, opa, vamos instalar aqui porque tem o porto, onde nós podemos escoar a nossa produção. E isso vai baratear o nosso produto. Questão de posição geográfica, certo? Quais são as consequências sociais e ambientais desse processo de industrialização? Meus amores, por exemplo, a questão de emprego, geração de tecnologia, geração de pesquisas, de indústria. Então, uma indústria, ela tende a crescer, ela não vai começar ali só confeccionando um tipo de produto, mas ela vai realizar também o que? Pesquisas para avançar a sua área de ampliação. Mas isso tem os rejeitos industriais, tem cheiro. Por exemplo, aqui em Fortaleza tem uma fábrica de castanha. Gente, eu passo de ônibus em frente a essa fábrica de castanha, eu acho cheiroso, mas é porque eu passo o quê? Uns 4 minutinhos, é só a hora do ônibus, ó. Passar. Mas pensem na população que mora ao redor dessa indústria. O cheiro direto dessa castanha sendo processada, dessa castanha sendo torrada. E aí, como é que fica? Entenderam? Vamos aqui à letra D. Em que providências foram tomadas e quais seus resultados? Olha só, né? A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Indústrias e a População, o governo estadual implantou um plano de recuperação ambiental, que envolvia a instalação de equipamentos para diminuir os resíduos lançados no ar e planos de recuperação da qualidade das águas e da Mata Atlântica. Olha só, então ela conseguiu se recuperar, sim. No entanto, teve que chegar o quê? A quase um colapso. Diferente, gente. Nós temos que pensar antes do processo acontecer. Tipo, se eu vou instalar uma indústria, tenho que pensar em filtro, menor danos ao ar. Como é que eu posso fazer para que a minha indústria seja o quê? Que agrida o mínimo possível o ambiente. Eu não tenho que pensar nisso depois que o negócio já está em processo, que degringolou de vez. Não criticando aqui a forma que aconteceu em Cubatão. Mas isso a gente tem que estar sempre pensando antes dessa instalação dessa indústria. Opa, mas vai gerar emprego, vai gerar economia, vai gerar renda. Opa, e a água poluída, o ar poluído, certo, meus queridos? Pensar na qualidade de vida em forma geral. Não é só significar eu ter um salário ao fim do mês. Isso não é qualidade de vida, tem que ser uma série de conjuntos para eu avaliar essa qualidade de vida, em alta ou em baixa. Compreendido? Vamos aqui na 7ª questão. A área do Sudeste, ocupada pelo clima semiárido, situa-se no norte de Minas, certo? Letra C de casa. 8ª questão. Observe a imagem ao lado. Belíssima, por sinal. A imagem representa o tipo de relevo predominante na região sudeste do Brasil. Com relação ao relevo dessa região, escolha a alternativa correta. Vamos aqui na letra A. Trata-se de planícies fluviais, caracterizadas pelas baixas altitudes e pelo predomínio de relevos planos. Aqui tem tudo, menos relevo plano, né? De acordo com o que a gente está olhando aqui nessa imagem. Vamos aqui, letra B. Trata-se de serras, uma forma de planalto. Os planaltos recobrem boa parte da região sudeste. Então, 8ª questão, letra B de bola. Vamos aqui à página 80. Observe a imagem a seguir. Lembrem-se, trabalho com mapa e imagem. Antes de ler as questões, vamos ver o mapa. Entenda por que a floresta é tão preciosa e importante. Século XXI, hoje restam 8,5% de remanescentes florestais acima de 100 hectares, que, em comparação com a cobertura original. Somado todos os fragmentos de floresta nativa, cerca de 3 hectares temos atualmente.
A minha família já teve um terreno que media 7 hectares. Olha só, você tem um terreno que é maior do que a somatória de toda a vegetação natural do Brasil. O negócio tá complicado, né? Vamos aqui. Pode-se afirmar que a imagem faz referência à Mata Atlântica, principal formação vegetal da região sudeste, que já foi completamente desmatada pela exploração da madeira. Não, ainda não. Ainda restam o que? 8,5% aí, né? Dessa, como é que eu posso dizer? Dessa mata, certo? Vamos aqui. Demonstra a importância da Mata Atlântica, principal vegetação da região sudeste, que apesar de bastante desmatada, apresenta uma grande variedade de plantas e animais. Então, letra B de bola. Né? Vamos aqui à questão 10. De acordo com a Agência Nacional das Águas, ANA, o Brasil se divide nas seguintes bacias hidrográficas. Temos aqui, né, as bacias hidrográficas, as 12 regiões hidrográficas brasileiras. Mas aqui, a maior aí é a amazônica, certo? De acordo com o mapa, fazem parte da região sudeste as seguintes bacias hidrográficas. Opa, região sudeste, então podemos aí ter a do Paraná, certo? Atlântico Sudeste, São Francisco e Atlântico Leste. Letra A de avião. Vamos aqui à 11ª questão. O gráfico a seguir representa a evolução da população rural e da população urbana do Brasil ao longo dos anos. Né? Toda essa questão, vejam aí o declínio da população rural e o aumento. A cada ano que vai diminuindo a população rural, vai aumentando a população urbana. Vamos aqui. A região sudeste tem grande importância no avanço da urbanização no Brasil, graças ao desenvolvimento da indústria, que atraiu grande contingente populacional vindo do campo. É isso que nós podemos observar aqui no gráfico, essa mudança, né? Ó, em 1950, população rural estava, né, assim, ó, bem, o Brasil estava um país altamente agrário, super condizia com essas características. Mas ao passar dos anos, ó, foram a galera que morava no campo foi o quê? Passando para as cidades. Então, opção D de dado. 12ª questão. Nos últimos anos, tem aumentado nas grandes cidades da região sudeste o número de pessoas que utilizam aplicativos para contratar serviços de transportes particulares. A justificativa para esse tipo de serviço é a falta de veículos para a venda nas cidades sudeste. Não. Essa produção de carros aí não. A consciência ambiental dos moradores dessa cidade, infelizmente, ainda não. A falta de transporte público de qualidade e com eficiência, 12ª questão, letra C de casa, certo, meus queridos? Apesar de, se você chamar qualquer transporte usando um aplicativo, você acaba enfrentando também o que é a questão dos grandes engarrafamentos, né? Acaba que, só que você está no carro de uma outra pessoa, então está num táxi, enfim. Mas não há, a nossa rede de transporte pública não é eficiente, não tem essa questão da qualidade. Tem a questão que existem ônibus que estão ali, são feitos a sua manutenção, tá direitinho, mas a questão de horário, eu não sei aqui vocês, eu tenho essa noção porque eu andava muito de ônibus, ando muito de ônibus, então eu percebo o que? A questão do atraso. Eu costumo sair de casa 1 hora antes do meu compromisso por conta já disso, por conta dessa falta, desse horário que às vezes não é cumprido, infelizmente, certo? Beijão, espero que tenham realizado a atividade e a correção, tá? Tchau, tchau!